daquela expectativa de que o ano que vem vai ser melhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Eu quero ler 2 versículos de Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21. Vai falar sobre um tema muito comum em virada de ano, né? É sobre fazer planos. Diz assim, texto de Provérbios 19, 20 e 21. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, nos orientando e nos ensinando por meio desse texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito comum, chega final de ano, a gente começa a fazer planos para o ano seguinte. E isso nos coloca diante de 2 situações. Primeiro, a gente sabe que tem pessoas que vivem sem planejar absolutamente nada. Até porque a gente fala de planos, a gente pode falar sobre planejar em vários sentidos distintos. A gente pode falar sobre planejar para amanhã. O próprio Senhor Jesus dizendo, né? Não digam amanhã farei isso ou farei aquilo. A cada dia basta o seu mal, né? Ele já nos ensinava essa preocupação exacerbada com tudo que vai acontecer amanhã. Então existe aquele planejamento que é imediato, que a gente sempre faz para amanhã. Amanhã eu vou acordar, eu vou almoçar com minha família, eu vou fazer isso. Existem planejamentos que a gente faz a muito longo prazo, né? Eu vou estudar isso, vou me formar ali, depois eu vou fazer o meu mestrado, doutorado. E a gente sempre tenta fazer planos. Então a gente tem, por um lado, pessoas que vivem sem planejar, nesse sentido macro, nesse sentido abrangente, que não pensam em cada detalhe da vida, que não perdem tempo com planilha, com agenda. Eu sou uma pessoa que eu não lido muito bem com agenda, minha agenda está ali sentada no banco. Então, a gente sabe que existe um problema em pessoas que não fazem absolutamente nenhum tipo de planejamento. Isso é algo que pode ser ruim. O livro de Provérbios nos ensina acerca da necessidade de você ser uma pessoa precavida, de você ser uma pessoa que planeja, que pensa no dia de amanhã. Então, mas existem aquelas pessoas assim que não são tão fixas, estabelecidas, estabilizadas em fazer planejamento. Então isso pode ser um problema. Você não planejar absolutamente nada em sua vida. Você não ter nenhum tipo de precaução naquilo que vai acontecer, na maneira como você gasta o seu dinheiro, na maneira como você usa o seu tempo. Inclusive, até para quem é casado, o seu tempo não é só seu, o seu tempo também é da sua família. Então é muito complicado, por um lado, você viver uma vida sem nenhum tipo de precaução ou planejamento. Então o planejamento ele deve sim fazer parte da nossa vida, fazer parte dos nossos dias, fazer parte do passar do nosso tempo. Então, você não planejar, de fato, é algo ruim. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que idolatram planejamentos. Aquelas pessoas que são extremamente rígidas com aquelas coisas que planejam. E toda pessoa que é extremamente rígida no planejamento, nesses planos, nessas grandes preocupações e preocupações da vida, são pessoas que, na verdade, são idólatras de si mesmas, porque acham que têm o poder e a capacidade de fazer todas as coisas. Conseguem, com muita sabedoria, planejar o dia de amanhã, saber o que pode dar certo, o que pode dar errado, conseguem compor um bom planner, estruturar uma boa agenda, estruturar o dia, a ponto de que nada saia do controle. Isso também é complicado. Você viver uma vida tão rígida, com planejamentos tão restritivos,
sobre a sua vida e sobre aquilo que pode dar de errado, porque quem planeja também a possibilidade de dar errado. Então são duas situações bem complicadas, você viver sem planejar ou você se tornar escravo do planejamento. E esse texto de Provérbios, ele vai falar sobre conselho, sobre instrução, sobre desenvolver uma vida sábia, que é o tema central do livro de Provérbios, é você adquirir sabedoria, você saber viver segundo aquilo que Deus ele considera uma vida sábia. Então o livro de Provérbios, ele foi escrito numa perspectiva não teórica, não doutrinária, nesse sentido de conhecimento de Deus como algo teórico, mas o livro de Provérbios ele foi escrito para nos ensinar a vida prática, a saber como viver, a saber como tomar decisões, a saber como lidar com dinheiro, a saber como lidar com família, a saber como lidar com a preguiça, a saber como lidar com a mentira, com o maledicente. Então, para isso o livro de Provérbios foi escrito, para que a gente possa desenvolver uma vida sábia, a gente possa saber viver e saber viver bem, e viver bem, segundo o livro de Provérbios, é saber viver no temor do Senhor. E esse conselho aqui de Provérbios capítulo 19, versículo 21, vai nos trazer um ensino precioso, e a gente aproveita o final de ano, início de outro ano, que é um tempo em que a gente normalmente faz planos, né? A gente tanto avalia o que nós construímos no ano anterior, quanto a gente também pensa para o próximo ano. Esse versículo de Provérbios 31 vai nos trazer um ensinamento muito precioso acerca de planejamento. E esse texto, ele se divide em duas partes bem claras. Há muitos planos no coração do ser humano. É interessante você falar sobre esse plano, porque a maneira como o livro de Provérbios ele vai colocar esse texto, ele vai dizer, há muitos planos. Quer dizer, o que o livro de Provérbios está dizendo é que existe muita coisa, muito planejamento, muito sonho, muito desejo, e aonde? No coração humano. Então não são apenas planos intelectuais. Para o judeu, o coração, no caso aqui do texto grego, são as entranhas, né? O judeu ele acreditava que o sentimento não era do coração, era da entranha, né? Quando você sente medo, quando você sente ansiedade, você não sente só a palpitação no coração, você sente um frio na barriga. Então eles acreditavam que o centro das emoções, aquilo que, digamos assim, controlava as ações, as paixões humanas, eram as entranhas, que nas nossas versões a gente traduz como coração. E o que ele diz? Que há muitos planos no coração. Então aqui não existe apenas um apego intelectual àquilo que a gente planeja. Não são coisas puramente materiais, técnicas, não são coisas que dizem respeito apenas à nossa agenda diária, aos pagamentos dos boletos que a gente faz, mas ele está dizendo que é um plano assim muito mais especial. São planos do coração do homem, aquilo que faz parte da nossa estrutura como ser humano, o nosso planejamento sentimental, emocional, porque existe uma diferença entre você planejar pagar um boleto e você planejar ter um tempo especial com sua família. O tipo de emoção, o tipo de interação emocional e sentimental que existe é diferente de você ir na internet e fazer um pagamento de um boleto e você preparar um almoço com sua família. A interação é diferente. Então ele está falando não de qualquer tipo de planejamento, mas de planejamento que de fato são importantes para nós, não apenas no sentido temporal, esse é o tempo de fazer tal coisa, mas no aspecto emocional, emotivo, no aspecto das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Então ele está falando sobre coisas que são muito importantes. Então o texto de Provérbios ele diz, existem muitos planos no nosso coração, muitos sonhos, muitos desejos, coisas que nós queremos fazer, coisas que às vezes nós estamos protelando, que nós não conseguimos, e com o passar do tempo, aquela vontade não diminui, ela aumenta.
Não é? Isso é o que? São coisas que vão sendo alentadas, guardadas dentro do nosso coração como grandes desejos que nós queremos colocar em prática, que nós queremos colocar em ordem na nossa vida. Então não são só planos de agenda, são planos de vida. Não é? Não são só planos para 2024 de questões relativas ao trabalho, porque eu preciso consertar isso na minha casa, porque eu tenho essa viagem preparada. São coisas que têm ocupado aquilo que é mais central dentro da nossa vida. Então, daí você percebe que o texto está dizendo não é qualquer tipo de plano, é de fato as coisas que mais importam para você. E é tão bom, amados, quando nós conseguimos planejar aquilo que importa. A gente às vezes é tão ocupado em planejar as coisas que não têm importância e relevância, somos tão detalhistas em planos econômicos, em horários, especificar horários, mas as coisas que de fato são importantes nem sempre ocupam lugar nos nossos planejamentos. O nosso cônjuge, o nosso filho, a nossa saúde, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, essas coisas nem sempre ocupam o lugar devido. Mas o autor aqui do livro de Provérbios, ele fala que no nosso coração, no coração de qualquer ser humano, existem muitos planos. A gente se frustra com alguns, a verdade é essa. A gente não consegue construir boa parte daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente anseia, daquilo que a gente deseja. E outra parte a gente consegue realizar. Então, essa realização, essa alegria pelo fazer é importante, mas nós precisamos lembrar também que o planejar traz frustração, porque nós não conseguimos fazer tudo aquilo que planejamos. Daí existe a segunda parte do texto de Provérbios, capítulo 21, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, dentre isso tudo, das coisas que são importantes para nós, que estão dentro do nosso coração, que ocupam a nossa alma, que deveriam fazer parte dos nossos planos mais comuns, mais emocionais, mais sentimentais, das coisas que realmente importam, que estão no coração de todo ser humano, que compõem a nossa existência e a nossa vida. Algumas coisas dão certo, glória a Deus por isso, e outras não dão. Outras coisas não dão certo. E diante disso, daquilo que dá certo e daquilo que dá errado, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber é que o propósito do Senhor, em qualquer circunstância, ele vai ter prevalência sobre aquilo que eu quero. Então o livro de Provérbios está dizendo, o seu coração tem muitos desejos e desejos fortes. São coisas que ocupam o nosso coração. Você planeja algumas coisas, você deseja essas coisas, você anseia que elas aconteçam, mas nós precisamos saber o seguinte, que acima de tudo, quem determina o que vai ou o que não vai acontecer é o Senhor. É a vontade dEle, é o propósito dEle que vai permanecer. Então eu tenho meus propósitos, eu tenho os meus desejos, eu devo lutar por eles, eu devo empenhar os meus esforços neles, principalmente daquelas coisas, como eu falei, que estão ocupando o meu coração, estão guardadas porque são coisas relevantes. Então, para essas coisas eu preciso investir a minha alma e o meu coração, vou planejar, vou lutar para a realização. É como você luta pela sua família, a sua família só vai dar certo se você lutar por ela. Se você não lutar pela sua família, ela não funciona, ela vai acabar, invariavelmente, e talvez nem seja culpa do diabo, talvez seja só culpa sua, mas é importante, está no seu coração, está no seu plano, é relevante, a gente vai trabalhar para que essas coisas de fato se tornem possíveis em 2025, 2026, 2027, amanhã, depois de amanhã, independente de quanto seja. O nosso plano é fazer essas coisas acontecerem, ou não. Mas diante de qualquer circunstância, desses planejamentos que nós fazemos, nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo da dependência de um Deus soberano que determina as coisas que de fato acontecerão. Que apesar de toda a minha intenção,
de todo o meu bom sentimento em relação a essas coisas, de todo o meu desejo, de toda oração que eu faço, tudo está debaixo da vontade do Senhor em realizar ou não realizar, porque no fim de tudo é o propósito de Deus que permanece sobre todas as coisas. Então isso precisa, amados, por um lado, nos desafiar a sempre fazer e agir de uma maneira que agrade ao Senhor, já que nós sabemos que o propósito dele é que vai permanecer, a vontade dele é que é soberana, não a minha, não é aquilo que eu quero. Então, se eu sei que Deus ele vai fazer com que a sua vontade se sobressaia sobre a minha, o que eu preciso fazer? Lutar para que aquilo que eu faço esteja adequado à vontade de Deus e não o contrário. Eu não posso adequar Deus à minha vontade. Então, se aquilo que eu faço hoje está contra a vontade de Deus, eu preciso adequar a minha vida, o que eu faço, a minha família, tudo à vontade do Senhor, porque no final de tudo, se eu não quero me frustrar, eu preciso realizar a vontade do Senhor. Qualquer coisa fora desse propósito de Deus é frustração, é erro, é equívoco, é pecado. Então, se eu quero acertar, eu preciso me preocupar. Qual o propósito de Deus para a minha vida, propósito de Deus para a minha família, propósito de Deus para o meu trabalho, para os meus estudos, o que Deus orienta na sua palavra, que é o meu propósito de vida. Então, primeiro, se eu sei, e eu estou falando isso de uma maneira muito prática, que Deus ele me deu uma esposa, um filho, um trabalho, pai, mãe, me deu um ministério na igreja, me deu um trabalho na igreja. Se Deus ele me dá desafios diários, ele faz isso para que eu me mantenha no propósito que ele tem para a minha vida. Deus ele não me dá nada para me afastar dele. Se alguma coisa aparece em minha vida que está me afastando de Deus, não foi Deus que deu. Nada do que Deus me dá, nada do que Deus me abençoa, me afasta dele, ao contrário, me aproxima. Então, se está me afastando, não vem de Deus, porque o propósito aqui descrito é que a minha vontade, o meu planejamento, ele cumpra o propósito e a vontade do Senhor. Primeira coisa. Segundo, isso me deve dar um alento. Que alento? De que eu saiba que eu não preciso me frustrar quando as coisas dão errado, porque Deus ele está no controle de tudo. Pode ser que simplesmente Deus ele não permitiu que determinadas coisas acontecessem. Talvez as coisas aconteceram de maneira errada por conta dos meus erros, é possível. Mas também é possível que Deus simplesmente fez com que a sua vontade soberana, o seu propósito soberano, se sobressaísse aquilo que eu estava planejando, porque aquilo não era a vontade dele. Isso deve o quê? Deve aquietar e acalmar o meu coração. Talvez de fato não tivesse que acontecer. Talvez não tivesse que ser meu. Talvez não fosse o momento, talvez não fosse a hora. Glória a Deus, porque a vontade dele prevaleceu. A gente precisa sempre lembrar dessas coisas. Quando estamos pensando em mudança de ano, e quando falamos em mudança de ano, nós falamos em planejar. E nós precisamos, queridos, ter esse cuidado, de saber que quem vai ter a vontade soberana não sou eu, não é você. Não é você que vai dizer o que vai acontecer. Não é você que vai determinar como vai ser o ano 2025. Eu já vi, o pessoal faz em termos de gracejo, né? Uma dessas adivinhas, né? Essas, como é que chamam, pessoal? As pessoas que lê búzios. Oi? Cartomante. Oi? Vidente, exatamente, vidente. Lá na Globo, falando como vai ser o ano 2025. Não sei quem viu isso daí. Vai ser um ano maravilhoso. Eu vejo uma tragédia, mas para ela vai ser um ano maravilhoso, né? Talvez se ela enganar muitas pessoas, para ela seja maravilhoso financeiramente, né? Enfim, mas independente de qualquer coisa, Deus ele continua soberano, Deus ele continua fazendo com que o seu propósito se cumpra, e nada, nem ninguém nesse mundo consegue derrubar
parar ou atrasar o propósito de Deus. Deus ele vai cumprir a sua vontade. Então, é sábio a gente fazer os nossos planos. É sábio nós identificarmos que em nosso coração existem muitos planejamentos, mas também é sábio sabermos que todos eles se realizarão se forem da vontade do Senhor. E que isso traga, queridos, alento, graça ao nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Ele não é um Deus que está competindo conosco. Ele não é um Deus que está contrário a nós. Ele não é um Deus que vem contra nós. Ele é um Deus que cuida de nós. E se Ele cuida, Ele olha para aquilo que planejamos e para aquilo que fazemos e diz assim, espera aí, deixa eu dar uma mexida nesse negócio aqui, que isso aqui vai dar errado. Porque eu estou olhando, eu estou planejando, meu querido, eu posso planejar para daqui a 100 anos. É fácil fazer um planejamento para 100 anos. É tão fácil quanto fazer para um dia. A questão não é você planejar, a questão é você conseguir concretizar, porque não depende de você apenas. Você diz, amanhã eu vou trocar o carro, seu menino adoece. Você vai no SUS, maravilha brasileira, não tem atendimento, tem que fazer um exame de imagem, R$5.000. Fez o exame, tem que fazer o tratamento. No SUS, espera aí, fila de 1, 2 anos, tem que ser de urgência. Você vai fazer o internamento final, você gastou o dinheiro de um carro tranquilamente. Então, amados, por isso que Jesus dizia que é uma jactância, é orgulho você acreditar que tem um poder de determinar as coisas que vão acontecer. Você não tem esse poder e graças a Deus que você não tem. Tudo está nas mãos do Senhor e nós devemos aquietar e acalmar o nosso coração na certeza de que nós devemos e reconhecemos que temos muitos planos, mas a concretização e realização vai depender do propósito de Deus. Isso não é para o nosso mal, isso é para o nosso bem. É como aquele pai que vê o filho brincando na beira de um precipício. Ele não vai esperar para ver o que vai acontecer. Ele vai intervir, porque ele sabe o que é melhor para aquela criança.